um coacervado não é necessariamente um ser vivo, mas sim um sistema independente, próprio, capaz de fazer trocas com o ambiente, promover reações químicas necessárias à sua manutenção, começa a fazer suas primeiras replicações, troca com outros elementos, troca com o meio externo, mas não é algo que é necessariamente um ser vivo. E é aí que a teoria de Bordon e Oparin começa a tropeçar. Pois, basicamente, eles não explicam muito bem o processo de transição entre o coacervado, esse mecanismo biológico aberto a trocas externas, que realiza as primeiras reações químicas essenciais à vida, mas que não é propriamente ser vivo, e a forma como se formam as primeiras membranas e a constituição dos primeiros organismos, organelas e elementos fundamentais necessários à vida. Existe uma lacuna nessa teoria. Como que um coacervado, que não é propriamente ser vivo, vira um ser vivo? E é basicamente esse conjunto de erros e inconsistências, bem como esse conjunto de teorias mal explicadas, que oferecem uma explicação muito frágil sobre a teoria daquilo que conhecemos como vida. Por isso, procederemos às explicações no próximo slide. As considerações que podem ser feitas a respeito dessa teoria é a de que a teoria não explica necessariamente o processo de transição entre a formação dos coacervados e a das membranas lipídicas, que de fato, junto com o material genético, constituiu um conjunto de elementos necessários à vida. Além disso, boa parte das lacunas oferecidas pela teoria de Bordon e Oparin são preenchidas com os experimentos de Miller e os trabalhos de Shostak em 2005 a respeito da vida, pois basicamente não existe uma explicação clara sobre o que sejam necessariamente os coacervados, pois basicamente são seres que realizam trocas e processos relativos à vida, mas não são necessariamente vida. Pode ser algo a ver com os atuais vírus, que possuem mais ou menos esta linha de pensamento. Só que, no entanto, esta teoria não explica muito bem a forma como são necessariamente os coacervados e a forma como eles evoluíram para a vida. Os experimentos de Miller e a teoria de Shostak ajudam a explicar um pouco, complementam uma parte, só que ao mesmo tempo essa teoria continua com muitos buracos. Por isso, é próprio dizer que esta teoria possui um valor mais simbólico e demonstrativo. É uma de um conjunto de inúmeras teorias que explicam o surgimento da vida na Terra, mas no entanto possui lacunas, falhas. Os trabalhos de Miller, Shostak e Bordon se complementam? Sim, talvez. Em que proporção é exatamente isso? Talvez seja uma combinação de ambos os fatores. Só que, no entanto, estamos considerando o seguinte: é apenas uma de tantas teorias científicas da origem da vida. Agora, falaremos sobre a teoria da abiogênese, ou geração espontânea. Vale lembrar que esta é uma teoria que não possui nenhum valor acadêmico e científico e que foi totalmente refutada séculos atrás. No entanto, é importante conhecê-la. Sigamos em frente. Esta pseudo-teoria científica foi formulada pelo filósofo Aristóteles durante o século IV a.C. Vale lembrar que é uma teoria que durante muito tempo até a própria igreja endossou e inclusive praticamente dogmatizou ao longo de todo o século. Basicamente, a teoria da abiogênese ou geração espontânea
prevê que todo e qualquer objeto inanimado, ou seja, sem vida, pode se transformar em um ser vivo, bastando para isso a presença de uma força vital que alimente este objeto e o torne um ser vivo. Como vocês podem ver, é uma teoria que baseia-se mais no conjunto de princípios da magia, do empirismo imbecil, da crendice espiritual. É algo metafísico, algo espiritual, é algo fora do campo da ciência. É algo, de certa forma, logicamente incompreensível. Além disso, essa tal força vital é a força responsável por estar em todos os seres vivos. E como ela é única e existente somente nos seres vivos, esta teoria formula também que, por conta desta indescritível vantagem dos seres vivos com relação à inteligência humana, somente os seres vivos e absolutamente mais ninguém seria capaz de produzir todo um conjunto de elementos por eles já fabricados, como a ureia, que compõe a nossa urina, e a queratina, que está presente nas nossas unhas. Mas isto é uma mentira. Como já expliquei antes, a teoria da geração espontânea prevê que os seres vivos simplesmente surgem, bastando a presença de uma força vital, que assim permita que eles apareçam. Por causa disso, bruxos, magos, feiticeiros e toda sorte de alquimistas vieram a fazer um conjunto de fórmulas das mais malucas possíveis com o objetivo de criar vida praticamente do nada. É uma teoria louca, ridícula, risível e praticamente aberracional, se você parar para pensar. Portanto, absolutamente falso. Como já dissemos, pessoal, essa teoria já foi desmentida por completo cientificamente. Os experimentos de Pasteur com os potes de vidro com os bicos curvados e os experimentos de Redi com vermes de moscas, os quais as moscas só conseguiam colocar seus ovos em vidro, em recipientes que não estivessem lacrados, portanto impedisse o seu acesso à carne dos frascos. E o experimento de Wöhler, que em 1828 criou ureia artificial, isso mesmo, ele criou ureia em laboratório. Em 2009, um grupo de cientistas criou um genoma bacteriano praticamente do zero, derrubando por completo essa teoria. Como vimos, é uma teoria baseada na ignorância, no desconhecimento, na crendice, e a sua compreensão serve apenas para demonstrar o avanço das teorias científicas e do conhecimento humano ao longo de todo esse tempo. Agora falaremos sobre a mais polêmica de todas, a teoria espacial da origem da vida. Basicamente, a teoria da origem espacial da vida, ela tem a ver também com uma outra teoria irmã dela, a teoria da panspermia. Mas afinal de contas, o que ambas têm em comum? Vale lembrar que elas são de certa forma complementares, por parte de um princípio básico: a vida veio do espaço. Vale lembrar que o conjunto de conhecimentos, ou seja, a parte da ciência que estuda esse tipo de origem, que não tem relação aqui diretamente com a Terra, é o da astrobiologia, o qual não será tema e objeto de estudos dessa série, mas será sim tema de estudos da nossa série Nós do Universo. Partindo do princípio de que as duas teorias são praticamente irmãs, o que muda necessariamente entre uma e outra? Bom, basicamente,
A teoria da origem espacial pura prevê apenas que objetos presentes no espaço, como meteoros, asteroides e cometas, trouxeram partículas orgânicas. Eles continham partículas orgânicas e parte desse material sobreviveu ao impacto com a Terra e ajudou a formar a vida no nosso planeta. E é assim que aconteceu. Um cometa caiu na Terra, trouxe parte do material orgânico, e parte do material orgânico constituiu a vida na Terra. A teoria da panspermia é uma teoria irmã dessa. Ela basicamente prevê que planetas ou corpos celestes trocam material biológico, orgânico, uns com os outros, e assim a vida é uma espécie de origem comum de uns nos outros. Vale lembrar que o único planeta plenamente habitável no sistema solar é a Terra. E de certa forma, Marte e Terra trocaram material biológico em comum, como parte do estudo de uma partícula de meteoro, ou seja, uma parte do solo marciano que caiu na Terra, veio demonstrar. Talvez a teoria da panspermia tenha alguma relação entre os diversos planetas do sistema TRAPPIST-1 e a forma como a vida de cada um se formou nos outros. Nesse caso, estamos falando de uma teoria. Mas afinal de contas, o que devo compreender de tudo isso? Primeiro, exceto da biogênese, que foi completamente descartada pela ciência, todas as teorias em maior ou menor grau se complementam. Em maior ou menor grau, todas têm uma certa validade, com exceção das teorias espaciais, que não foram necessariamente descartadas, só que, no entanto, possuem um conjunto muito pequeno de evidências que a sustentam, e, portanto, não é um objeto intenso de estudos por parte da biologia como nós a conhecemos na Terra. Isto é tema da astrobiologia, algo que não será abordado nessa série, mas na nossa outra série, Nós no Universo. De certa forma, cada uma complementa a outra e ajuda a explicar a história de vida no nosso planeta. Cosmogonia, como vocês vão saber agora, é o ramo da ciência responsável por estudar todas as teorias de criação no universo, científicas, religiosas, espirituais, e assim seja. Nossa série se preocupará apenas com o ramo da microbiologia, o qual é responsável por estudar a anatomia e todos os processos químicos e biológicos de bactérias, vírus, células, fungos e objetos unicelulares de toda a natureza, enfim, vida primordial, vida simples. Por fim, entenda, galera, a origem da vida não é e não tem nada a ver com a teoria da evolução. Já afinal de contas, a evolução cuida da forma como as diversas espécies, organismos mais complexos, foram evoluindo no nosso planeta, se adaptando a diferentes condições, a partir de um mesmo ancestral comum. Isso mesmo, galera. Não existe essa história de que o homem veio do macaco. Isso é uma mentira. Na verdade, o homem e o macaco possuem um ancestral comum, e esta é a base da teoria da evolução para toda e qualquer espécie. Mas, como já disse, não falaremos sobre isso. Nosso objetivo é vida primordial, vida biológica simples, vida unicelular, o que acontece no mundo das células. Portanto, esse tipo de assunto está completamente fora do nosso tema de estudo.